Se você errou, se humilhe para Deus. Peça perdão ao Senhor, se humilhe na presença de Deus. Não é esse negócio que dizem por aí, os humilhados serão exaltados. Não é assim, não é esta a interpretação. Você tem que se humilhar sim, mas não para o homem, mas para Deus. Se humilhe para Deus, Deus gosta disso, chama a atenção de Deus. Então veio a palavra do Senhor a Elias o tisbita dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Onde cobiaste de caço e te coaminar? Porquanto, aí Deus vai falar novamente, porquanto, pois, se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias. Deus perdoa. Olha o que Acabe fez, o que Acabe fazia, né? Por conta de dar ouvidos a Jezabel, sua mulher. Mas ele se humilhou perante Deus e Deus estava o quê? Pronto e disposto a perdoar. Não importa o que você fez, não importa o que você fez no passado. Deus, ele ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. O fato de você estar na condição de amar a iniquidade, amar a mentira, amar a prostituição, amar o adultério, amar o roubo, amar as drogas, seja lá o que você amar mais do que a Deus, não vai diminuir o amor de Deus por você, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode ser, como eu costumo dizer, pode ser um bêbado no meio da rua que ninguém dê nada por ele, o cachorro lambendo a boca dele ali no meio da rua. Perante os olhos do homem não vale nada, mas perante Deus ele tem um valor. Sim, Deus ama ele, mas Deus abomina o pecado. Entenda, um pai, né, como Deus é o nosso pai e nós na condição de filhos, né, ele não aceitar os nossos pecados não significa que ele não nos ame. Eita, é forte isso. Você que é pai, você que é mãe, quando você não concorda com algo que o seu filho ou que a sua filha fez, isso significa que você deixou de amar elas? Não, amar eles não. Pelo contrário, assim também é Deus. Deus não concorda, não ama o nosso pecado, não é a favor do nosso pecado, mas isso não diminui o amor dele por nós, desde que venhamos se humilhar na presença de Deus, como Acabe fez, se humilhando na presença de Deus. Senhor, me perdoa, pequei, tenha misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, me lava com teu sangue, Jesus. E Deus, ele vai perdoar. Porém, deixo aqui uma observação, a parte B do versículo. A parte A tá linda, né? Mas tem a parte B, Porquanto, pois, se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias. É maravilhoso, né? Se fosse só até aqui, já seria lindo. Mas, as consequências, meu irmão, ninguém escapa. Ninguém escapa, ninguém. Me mostra na Bíblia um camarada que escapou das consequências. Eu, pelo menos, já lemos, né, a palavra de Deus algumas vezes. Eu não me recordo, né? Se você encontrar, me diga, por favor, que serve de aprendizado, né? Mas eu não conheço uma pessoa que escapou das consequências do seu pecado. É claro que Deus, ele não leva em conta o tempo da ignorância, né? O juiz de Deus é justo, ele não vai pesar na balança. Esse aqui que sabia que estava errado e fez sabendo, a balança, como pesa. Deus, ele não leva em conta o tempo da ignorância, mas nem por isso ele vai deixar de colher o que ele plantou. Eita, Jesus Cristo amado. E sucedeu, depois destas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa. Te darei por ela outra vinha, melhor do que ela. Ou, se parece bem aos teus olhos,
dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, dizendo: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto, e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: que há, que está tão desgostoso o teu espírito, e não comes pão? E ele lhe disse: porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dai-me tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão, e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, e as selou com seus sinetes, e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade, e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas, dizendo: apregoai um jejum, e ponde Nabote acima do povo, e ponde defronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. E os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhes mandara. Apregoaram um jejum e puseram Nabote acima do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se defronte dele. E os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram com pedras, e morreu. Então enviaram a Jezabel, dizendo: Nabote foi apedrejado e morreu. Sucedeu que, ouvindo Jezabel que já fora apedrejado Nabote, morrera, disse Jezabel a Acabe: levanta-te e possui a vinha de Nabote, o jezreelita, a qual ele te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. E sucedeu que, ouvindo Acabe que já Nabote era morto, Acabe se levantou para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para a possuir. Então veio a palavra do Senhor a Elias o tisbita, dizendo: levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para a possuir. E falar-lhe-ás, dizendo: assim diz o Senhor: porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe-ás mais, dizendo: assim diz o Senhor: no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. E disse Acabe a Elias: já me achaste, inimigo meu? E ele disse: achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei mal sobre ti, e arrancarei a tua posteridade, e arrancarei de Acabe a todo homem, como também o encerrado e o desamparado em Israel. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aias, por causa da provocação com que me provocaste e fizesse pecar Israel.
E também acerca de Jezabel falou o Senhor dizendo: os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Aquele que de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão. E o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel sua mulher o incitava, e fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão de diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou as suas vestes e cobriu a sua carne de pano de saco e jejuou, e dormia em cima de sacos e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Porquanto, pois, se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre a sua casa. Glória a Deus. Aleluia. A vinha de Nabote, 3 coisas importantes para o nosso aprendizado. Versículo 17 e 18. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para possuir. Perante os olhos do Senhor, Deus de Israel, o que é teu, mas já está morto, mas Nabote já está morto, mas perante Deus é teu. Aos olhos de Deus é teu, mas já cheira mal, mas perante os olhos do Senhor é teu, mas já faz dias que está morto, mas é teu. Perante os olhos do Senhor é teu. Onde cobiaste de caço e te coaminar. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote. Veja que aqui está no versículo 18 e Deus confirma. Anteriormente vimos o que nos versículos anteriores? Por diversas vezes Nabote morreu, Nabote é morto, Nabote já está morto. Enviaram Jezabel dizendo: Nabote foi apedrejado e morreu. E sucedeu que, ouvindo Jezabel que já fora apedrejado, Nabote morrera por diversas vezes. Nos versículos anteriores, no mesmo capítulo, você vai ver afirmando: mas perante os olhos do Senhor a vinha é de Nabote, o que é teu é teu. Tecatubiá salamar, onde cobiá shedecar. O que é teu perante os olhos do Senhor. Levanta-te, Elias, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para a possuir. Ele está indo querendo possuir o que não é dele. Ele está na vinha de Nabote, querendo a possuir. E falar-lhe-ás, dizendo: assim diz o Senhor: porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe-ás mais, dizendo: assim diz o Senhor: no lugar em que os cães lamberão sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. E disse Acabe a Elias: já me achaste, inimigo meu? E ele disse: achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei mal sobre ti e arrancarei a tua posteridade, e arrancarei de Acabe a todo homem, como também o encerrado e o desamparado em Israel. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aias, por causa da provocação com que me provocaste e fizeste pecar Israel. E também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo: os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Aquele que de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor,
porque Jezabel, sua mulher, o incitava, e fez grandes abominações seguindo os ídolos, conforme tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão, de diante dos filhos de Israel. Meus irmãos, o que aprendemos nesses versículos que acabamos de fazer a leitura é que, em nome de Jesus, não cobiça o que é dos outros, não cobiça nada de crente. Nabote era crente, irmão, servo de Deus. Não cobiça o que é dos outros, em nome de Jesus. Olha aqui o que é que Deus está falando aqui. Não cobiça nada de ninguém, irmãos, em nome de Jesus. Terceira coisa importante que aprendemos na passagem, a vinha de Nabote. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou as suas vestes e cobriu a sua carne de pano de saco, e jejuou, e dormia em cima de sacos, e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: Não viste que Acabe se humilha perante mim? Porquanto, pois, se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre a sua casa. Se você errou, se humilhe para Deus. Peça perdão ao Senhor, se humilhe na presença de Deus. Não é esse negócio que dizem por aí, os humilhados serão exaltados. Não é assim, não é esta a interpretação. Você tem que se humilhar sim, mas não para o homem, mas para Deus. Se humilhe para Deus, Deus gosta disso, chama a atenção de Deus. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: Não viste que Acabe se humilha perante mim? Onde cobiaste de caçuite coaminar? Porquanto, aí Deus vai falar novamente, porquanto, pois, se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias. Deus perdoa. Olha o que Acabe fez, o que Acabe fazia, por conta de dar ouvidos a Jezabel, sua mulher. Mas ele se humilhou perante Deus, e Deus estava o quê? Pronto e disposto a perdoar. Não importa o que você fez, não importa o que você fez no passado. Deus, ele ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. O fato de você estar na condição de amar a iniquidade, amar a mentira, amar a prostituição, amar o adultério, amar o roubo, amar as drogas, seja lá o que você amar mais do que a Deus, não vai diminuir o amor de Deus por você, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode ser, como eu costumo dizer, pode ser um bêbado no meio da rua, que ninguém dê nada por ele, o cachorro lambendo a boca dele ali no meio da rua. Perante os olhos do homem não vale nada, mas perante Deus ele tem um valor. Sim, Deus ama ele, mas Deus abomina o pecado. Entenda, um pai, como Deus é o nosso pai, e nós na condição de filhos, ele não aceitar os nossos pecados não significa que ele não nos ame. Eita, é forte isso. Você que é pai, você que é mãe, quando você não concorda com algo que o seu filho ou que a sua filha fez, isso significa que você deixou de amar elas? Não, amar eles não. Pelo contrário, assim também é Deus. Deus não concorda, não ama o nosso pecado, não é a favor do nosso pecado, mas isso não diminui o amor dele por nós, desde que venhamos se humilhar na presença de Deus, como Acabe fez, se humilhando na presença de Deus. Senhor, me perdoa, pequei, tenha misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, me lava com teu sangue, Jesus. E Deus, ele vai perdoar. Porém, deixo aqui uma observação, a parte B do versículo. A parte A tá linda, mas tem a parte B, Porquanto, pois, se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias. É maravilhoso, Se fosse só até aqui, já seria lindo. Mas, as consequências, meu irmão, ninguém escapa. Ninguém escapa, ninguém. Me mostra na Bíblia um camarada que escapou das consequências. Eu, pelo menos, já lemos, a palavra de Deus algumas vezes. Eu
não me recordo, né? Se você encontrar, me diga, por favor, que serve de aprendizado, né? Mas eu não conheço uma pessoa que escapou das consequências do seu pecado. É claro que Deus ele não leva em conta o tempo da ignorância, né? O juiz de Deus é justo, ele não vai pesar na balança. Esse aqui que sabia que estava errado e fez sabendo, ó, a balança, ó, como pesa, né? Esse aqui fez aquilo ali, mas ele estava por acolá, não tinha ciência, né? Estou dando aqui apenas os dois exemplos, né? Que Deus ele não leva em conta o tempo da ignorância, mas nem por isso ele vai deixar de colher o que ele plantou. Eita, Jesus Cristo amado. Parte B do versículo, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre a sua casa. Ponto final. Então aqui outra pessoa vai pagar pelos pecados dele. Tá vendo isso aqui como é que é o negócio? O negócio é estreito, rapaz. Até hoje pagamos pelos pecados de Adão e Eva desde lá do princípio. Desde quando criou Deus os céus e a terra, Adão e Eva pecaram, né? E até hoje pagamos, né? Pelos erros, pelos pecados de Adão e Eva. Então aqui vemos também que ainda que não era diferente. Acabe que errou e Deus perdoou ele, mas ia trazer o mal nos dias do filho dele. Então as consequências são inevitáveis. Deus perdoa, Deus te ama, mas as consequências são inevitáveis. Cuidado, pense 2, 3, 4, 5, 10, quantas vezes você puder pensar antes de pecar. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor